Olá, pessoal, bem-vindo a mais um podcast NLA falando de gestão de fornecedores, um tema que a gente já tem discorrido dos últimos 2 podcasts e tem aparecido temas bem relevantes, tá? Nós estamos aqui novamente com o André Gurgel, que é graduado em Engenharia Mecânica com mais de 30 anos de experiência em compras e atualmente é líder do Procurement Club. E estamos também com a Suedma Oliveira, que é graduada em Administração de Empresas com especialização de Gestão Estratégica de Pessoas, e ela é responsável, gerente de gestão de terceiros e gestão de fornecedores dentro da Leve. Olá, André, olá, Suedma, é muito bom estar com vocês novamente. André, eu vou começar novamente com você, porque essa abordagem é uma abordagem que a gente tem feito nos últimos podcasts. É legal falar um pouquinho de uma forma mais holística, genérica, o macro, e aí depois a Suedma ajuda a gente a olhar dentro da empresa a operação disso como é feita. Então, hoje a gente quer falar um pouco do apetite de risco de gestão de fornecedores, ou apetite de risco que as empresas, dependendo do seu perfil, têm quando ela contrata um fornecedor. No seguinte sentido, às vezes o fornecedor apresenta determinados riscos, mas pelo perfil da empresa e pelo perfil da contratação, a empresa até aceita um nível maior de risco, sabendo que aquele custo-benefício pode ser interessante. Então, eu queria que você comentasse com a gente essa questão, como fazer essa gestão considerando isso, né? E existe um padrão único que possa abordar todos os fornecedores ou para todas as empresas? Bom, Walter, obrigado novamente pelo convite. Olá para quem está assistindo, olá, Suedma. Walter, essa é uma excelente pergunta que você fez, tá? Eu vou começar pela resposta direta e depois eu vou falar um pouquinho. A resposta é não existe um padrão, tá? Apetite ao risco é uma coisa que varia muito de empresa para empresa e de setor para setor. Só para dar alguns exemplos, né? Uma empresa jovem ou uma startup, certamente ela tem um apetite ao risco maior do que uma empresa tradicional, né? Que já tem um mercado, que já tem clientes operando, tem uma responsabilidade sobre a operação. Então, assim, isso só para dar um exemplo, né? Além disso, né, existem alguns controles que algumas empresas executam que são demandadas por lei para alguns setores. Então, só novamente materializando aqui a questão, o setor financeiro, por exemplo, ele é obrigado pelo Banco Central a executar alguns controles sobre seus fornecedores por uma demanda do próprio banco, como regulador da operação deles. Então, essa questão dos controles, né, e todo esse arcabouço, né, de gestão de risco, ele varia muito de empresa para empresa, de setor para setor. Empresas de dono, por exemplo, de repente tem um perfil de análise de risco diferente de uma empresa que que tem capital aberto, que é listada, que tem que reportar resultado para um conselho, para os acionistas e tal. Então, assim, tudo isso influencia na forma como uma empresa faz o controle e também, óbvio, né, como calibra esse apetite ao risco em relação à questão dos fornecedores. E para concluir, eu acho que é importante dizer o seguinte: existe uma diferença entre controle e o que eu faço com o risco. Você pode controlar, você reporta o risco e você aceita todo o risco que você tem. Ou você pode controlar e não aceitar risco nenhum. Ou você pode não controlar e nem saber que o risco existe. Então, existem várias calibrações possíveis nessa combinação da quantidade de controle e da gestão do risco pós-controle, né? Como é que você casa essas duas funções dentro das empresas. E o conjunto disso, desses dois atributos, é que define, na minha opinião, o tamanho do apetite ao risco que cada empresa tem em relação aos fornecedores. Poxa, que interessante, André. André, então deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu tenho uma empresa que trabalha no mercado regulado, ou seja, tem agências reguladoras fortes, por exemplo, plano de saúde, que a gente tem, por exemplo, a Anvisa, energia elétrica, que tem a ANEEL, né, o ANEEL, eles, na realidade, demandam um nível de controle de risco maior por causa dessa regulação? Olha, Walter, depende muito do que o regulador exige, tá? Em relação a fornecedor. Estou sendo bem específico em relação a fornecedor. O fato é, quando uma agência reguladora demanda alguma coisa, né, falando aí do caso que eu citei do Banco Central, eventualmente da CVM, por exemplo, só
novamente para materializar, no caso das financeiras, existe uma obrigação que elas reportem no balanço qualquer caso de partes relacionadas, né, que seja material. Isso é uma demanda, que eles têm que postar isso no balanço. Quando tem esse tipo de demanda, por um lado, traz uma facilidade porque regula, define, eu tenho que fazer, eu não tenho outra opção, né? Fora essas questões, a questão da medição do risco, imagino que a Suedma vai falar um pouco mais sobre, fica muito a critério da própria empresa decidir o que ela quer controlar, o porquê que ela vai controlar mais isso ou mais aquilo, que ela vai olhar mais aquele atributo de risco, menos aquele outro. Fica muito a critério do próprio gestão da empresa definir toda a lista de atributos que ela vai controlar e vai avaliar na sua base de fornecedores. Quando tem uma agência reguladora, em tese fica mais fácil porque ela define. Você tem que olhar isso e ponto. E ele vai ter que cumprir por questão regulamentar, né? Ah, entendi. Muito bom, André. Obrigado aí pela resposta, viu? Ô, Suedma, então, aproveitando aí a dica do André, fala um pouquinho, dentro da empresa, como ela vai tratar essa questão do apetite a risco? Como ela lida com essa avaliação e entendimento desse risco na contratação do fornecedor e na gestão dele? Olá, Walter. Olá, André. Obrigada pelo convite, obrigada pela audiência. Então, Walter, como essas avaliações e análises de fornecedor, ela tem uma participação forte da área de compras, normalmente essa análise, ela passa por uma categorização de fornecedor, conforme a matriz de risco de compras, que permite que sejam dadas medidas entre ter uma contratação mais ou menos importante, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo prático, tá, Walter? Uma indústria que contrata uma empresa de limpeza, por exemplo, a criticidade de análise para esse fornecedor de limpeza é diferente para um hospital que contrata esse mesmo serviço. No hospital, essa análise precisa ser muito mais minuciosa e crítica, pois está muito relacionada com a atividade fim do hospital. De modo geral, é isso. O grau de criticidade da análise, ele está diretamente relacionado ao tipo da prestação de serviço e da importância desse serviço para a cadeia produtiva da empresa. Excelente, Suedma. Puxa, ficou bem claro aí essa questão. Espero que essa nossa audiência também possa tirar informações, né, importantes para cada um. Então, muito obrigado, André, Suedma, por mais esse podcast. Obrigado, audiência, por estar ouvindo a gente, acompanhando os nossos podcasts NLA. E até o próximo podcast, pessoal.